Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente vai começar esse estudo, fazendo uma tentativa de transmitir ao mesmo tempo no Instagram e no Facebook. Eu estou organizando aqui tudo pelo Zoom, para que a gente possa compartilhar esses momentos com mais pessoas, tá bom? Então, enquanto vocês vão chegando aí, um ótimo dia para todos vocês. Nós vamos iniciar aqui, então, o estudo da obra Pão Nosso, como nós realizamos todas as sextas-feiras. E hoje eu queria começar esse nosso encontro fazendo uma homenagem muito especial ao meu amigo querido Jorge Lima, que é diretor do Departamento de Comunicação Social da Federação Espírita Piauiense, nosso colega de trabalho na Seara do Cristo. Dizer para ele o quanto que ele é especial, o quanto que a família Sheila e o meu coração são gratos por ter ele em minha vida e por ter ele em nosso convívio. Jorge, sinta-se abraçado, beijado, sacolejado, muito acarinhado por mim e por todos nós que fazemos o Centro Espírita Irmã Sheila e a UME Piripiri. Um grande beijo para você. Espero que em breve a gente se encontre e se abrace muito. Aliás, tem muitos leoninos, né, aniversariando agora em agosto. O Flavinho também fez aniversário esses dias, um beijo bem grande para ele. A Silésia, uma amiga minha queridíssima lá de Teresina. A Carmelinda também está de aniversário hoje, que já esteve conosco durante um bom tempo no Centro Espírita Irmã Sheila. Nossa eterna gratidão. E a todos vocês que estão aí. Um grande beijo, um grande abraço. Nós vamos começar o nosso café com pão nosso, com todo gás, com todo ânimo, com toda alegria que nós precisamos para enfrentando esses dias meio cinzentas às vezes, né? Mas que vão passar. Eu tenho certeza que os dias cinzas irão passar. Então, para a gente começar bem com o pé direito, vamos fazer a nossa prece inicial, tá bom? Para vocês todos que estão aí, um excelente dia. Vamos fechar os nossos olhos, quem desejar. Respirar lenta e profundamente. Conectar os nossos corações nas altas esferas. E ligar os nossos sentimentos pelos fios invisíveis do pensamento a todos aqueles que vibram pelo bem da humanidade. Conectar os nossos corações aos corações amigos que nos acompanham. E rogar a Jesus, que é o grande farol das nossas existências, que nos inspire, que nos ampare e que nos faça dignos de comentar os textos de Emmanuel e que nós possamos tirar dessas lições benditas o aprendizado necessário para a nossa vida cotidiana. Muita paz, muita luz, que assim seja, graças a Deus. Então, hoje, né, que a gente está começando esse dia assim maravilhoso, já aí comemorando o aniversário do Jorge Lima, né, que todo mundo adora, que todo mundo ama. Hoje a gente vai estudar o capítulo 13 do livro Pão Nosso e eu vou dar um conselho para vocês. Se vocês ainda não têm a coleção Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, que é o primeiro livro, Pão Nosso, que é o segundo livro, Vinha de Luz, o terceiro, Fonte Viva, que é o quarto, e Ceifa de Luz, baixa esses livros, porque você encontra todos eles para fazer download aí na internet. Baixa, porque vale a pena começar a estudar essa obra do Emmanuel. Essa obra, particularmente, essa coleção, ela estuda os textos do Novo Testamento. E, na grande maioria das vezes, os comentários de Emmanuel recaem sobre os textos de Paulo. Então, vale a pena ter os 5 livros e estudá-los, tá bom? A gente está começando pelo Pão Nosso, eu gosto sempre de lembrar isso.
Ah, muito bem, Kelciane, muito bem. A gente começa pelo Pão Nosso, e eu sempre vou lembrar isso, porque o Pão Nosso é o livro mais conhecido, é o livro mais utilizado, então nós estamos começando por ele. Mas nós vamos voltar para Caminho, Verdade e Vida quando a gente encerrar aqui o Pão Nosso, tá bom? Como as nossas atividades em nossas casas espíritas só retornarão no próximo ano, por uma questão de zelo, de carinho, de segurança com as pessoas que nós amamos, até que a gente reestruture toda a nossa casa espírita para receber todo mundo com tranquilidade, com segurança, nós vamos ficar realizando nossas atividades online. E eu adoro esse momento da sexta-feira. Eu amo esse estudo do livro Pão Nosso. Então, a gente tem aí até dezembro para ir degustando os textos do Emmanuel. Bom, o capítulo de hoje, como eu falei para vocês, é o 13. E o título do capítulo é Estações Necessárias. O Emmanuel utiliza para escrever esse texto um pretexto, um versículo de Atos dos Apóstolos, que está no capítulo 3, versículo 19 de Atos dos Apóstolos. E ele diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Esse trechinho de Atos dos Apóstolos, esse trecho especificamente, é um trecho retratado por Lucas, porque Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, que foi discípulo de Paulo. Lucas retrata aqui, descreve aqui um trechinho do discurso de Pedro, falando aos cristãos, aqueles que decidiram seguir Jesus, especificamente depois da sua crucificação. Então, olha só, ele intitula esse capítulo de Estações Necessárias. Estações, nós podemos pensar metaforicamente em estações como etapas, como círculos, como os círculos da natureza, primavera, verão, outono, inverno. A gente também pode pensar em estações como aquelas paradas necessárias para que a gente desça, né, de uma viagem e recomece em um outro trecho. Então, por exemplo, quem viaja de trem desce em uma estação para poder depois pegar um outro trem. Ou quem vai fazendo viagem de ônibus, desce em uma rodoviária, ali seria uma estação, cada parada daquela uma estação. Então, estações aqui podem significar ciclos, etapas, né? E podem significar também para todos nós momentos distintos da nossa própria vida. Por exemplo, a estação na matéria é a reencarnação, a estação na erraticidade, a desencarnação. Então, ele dá o título desse capítulo, Estações Necessárias. De que estações necessárias o benfeitor Emmanuel está falando? Bom, comenta então Emmanuel o versículo de Atos dos Apóstolos, o versículo 19 do capítulo 3, que é um trechinho do discurso de Pedro retratado por Lucas. Diz ele então: os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas procedências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados junto aos mensageiros divinos. E aqui é bom a gente dar uma parada. Primeiro, porque se Emmanuel está comentando o versículo de Pedro que trata de arrependimento, conversão e tempo de refrigério. Olha, gente, o versículo diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Se ele está falando de estações e colocou esse versículo como pretexto, que estações são essas? Ele está falando do arrependimento, da conversão e do tempo de refrigério.
Então, é bom a gente lembrar que aqui, nesse versículo, Pedro está convidando aos crentes, como ele mesmo diz, de um modo geral, aqueles que creem, ou que dizem crer no Cristo, convidando a esses crentes ao arrependimento, à conversão, para que alcancem o tempo do refrigério. E o Emmanuel diz que, de um modo geral, nós que afirmamos crer no Cristo, ou que dizemos ter uma determinada crença, ele diz, de um modo geral, os crentes muito inquietos, aqueles impacientes, apressados, eles julgam que bastaria apenas alguns rituais convencionais, algumas atitudes ou atividades externas para que eles se redimissem e se conectassem, como ele mesmo diz aqui, aos mensageiros divinos. Então, olha só, nós construímos uma ilusão durante muitos séculos, e isso todos nós, construímos durante muitos séculos, isso está na nossa bagagem, porque o nosso contato com o cristianismo não é de hoje. Tanto não é de hoje que nós aceitamos com muita facilidade as verdades do Cristo e aceitamos com certa facilidade as verdades da doutrina espírita. Então, o nosso conhecimento do cristianismo não é de hoje. Tem aí alguns séculos já, né? Mas a gente construiu uma ilusão, né, de que bastariam alguns rituais, bastariam apenas algumas atitudes exteriores para que se apagassem em nós os nossos equívocos, os nossos erros, e nós estabelecêssemos aí, digamos assim, com Deus, né, estabelecêssemos com Ele uma troca, um escambo, para que a gente adquirisse um lugar no céu. A gente passou muito tempo acreditando nisso, que bastaria alguns atos exteriores, que bastaria apenas o arrependimento. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizem assim, mas se arrepender na hora da morte, está salvo. E aí a gente precisa compreender bem o que Pedro está dizendo aqui. É necessário o arrependimento. Essa é uma das estações necessárias para que a gente alcance o refrigério da presença de Deus em nossas vidas. O que é a presença de Deus em nossas vidas? É a consciência tranquila, é aquela consciência em paz. Então, é necessário o arrependimento, mas além do arrependimento é necessário a conversão. E é disso que o Emmanuel está falando. Só que ele começa o texto dando uma puxada de orelha na gente. Porque ele acha, como ele diz aqui, nós passamos muito tempo achando que a nossa redenção, que a nossa salvação, se daria apenas por atividades externas, por rituais, que iriam nos conduzir assim, à remissão dos pecados, como a gente costuma dizer. E nós não nos damos conta de que o processo ou as estações necessárias, elas são outras. Por isso que ele vai falar a respeito disso mais adiante. Então, ele diz assim, a maioria dos católicos, isso aqui, gente, olha, é tão importante isso aqui, que eu até anotei aqui algumas observações que eu peguei num outro livro, chama Ideal Espírita. Nós cremos de maneira muito cega e equivocadamente, a gente passou muito tempo acreditando nisso, que como católicos romanos, nós acreditamos, por exemplo, que algumas cerimônias exteriores iriam nos livrar das dificuldades do nosso caminho, porque o Emmanuel vai falar disso aqui. Ele diz, a maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Quantas vezes a gente está passando por uma dificuldade muito grande, por uma dor muito grande, a gente faz uma... Quantas vezes a gente já fez isso? Fez uma promessa. Se eu passar por essa situação, assim, assim, assado, vou passar o ano inteiro vestido branco. Vou fazer a procissão do menino Jesus de Praga com uma pedra na cabeça. Vou carregar uma cruz de tantos quilos nas costas. A gente acredita que simplesmente fazendo essa troca, essa permuta com Deus, nós vamos nos livrar das nossas próprias dificuldades. E aqui não é nenhuma crítica, de maneira nenhuma, aquelas pessoas mais simples, que fazem isso de todo bom coração, que fazem isso com toda a fé, com toda a força,
que elas possuem dentro da sua simplicidade e às vezes até da ignorância, porque não conhecem esse outro aspecto das leis divinas e aprenderam daquela forma, mas quantas vezes nós mesmos que já temos o conhecimento da doutrina espírita tentamos burlar a lei divina e buscamos muitas vezes negociar com Deus como se Deus fosse um grande negociador. E aí ele diz, muitos católicos pretendem a isenção da dificuldade com as cerimônias exteriores, sem mudar nada por dentro. Muitos protestantes, ele fala dos católicos, mas ele fala também dos protestantes, ele está dando um puxão de orelha aqui em todo mundo. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu, só pela enunciação de alguns hinos. Às vezes eu até brinco assim, gente, será que tem alguns dos nossos irmãos protestantes que imaginam que Deus é surdo? Porque eu morei próximo a uma determinada igreja que no final de semana a gente não tinha sossego em casa, porque eles gritavam tanto, eu ficava me perguntando, será que eles não entendem que Jesus recomendou que quando a gente quisesse conversar com o Cristo ou com Deus, né, nós fôssemos para o nosso quarto, para a intimidade do nosso templo interior, e ali mantivéssemos com ele um diálogo, muito mais pelo sentimento, pelo pensamento, do que pela gritaria. Então ele diz, alguns protestantes acreditam na plena identificação com o céu tão só pela enunciação de alguns hinos. E enquanto enorme, olha o que ele vai falar de nós espíritas, enorme percentagem de espíritas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Muitos de nós espíritas nos achamos muito especiais ou que temos ali em nossas mãos o segredo, a revelação de toda a espiritualidade, simplesmente porque frequentamos algumas sessões. E aí ele diz, tudo isso constitui preparação valiosa, mas não é tudo. O que é a preparação valiosa que ele diz aqui? Tudo isso constitui preparação valiosa. Preparação para quê? Olha, quem vai fazer uma viagem tem que preparar uma bagagem. Geralmente, quem vai fazer uma longa viagem, prepara uma bagagem. E a nossa longa viagem, a viagem longa que todos nós iremos atravessar, é a nossa própria existência. Todos nós necessitamos de uma bagagem para enfrentar a nossa existência, para enfrentar a nossa caminhada, a nossa jornada aqui na Terra. Especialmente porque nós ainda somos aquelas crianças que estamos aprendendo a caminhar. E quem está aprendendo a caminhar tropeça, cai e se machuca. E muitas vezes nesse processo do aprendizado da caminhada, nós tropeçamos feio, arrebentamos os joelhos, nos machucamos, nos cortamos, porque ainda somos tais quais crianças aprendendo a andar. Então ele diz, os rituais exteriores, os dogmas, todo aquele processo, né, de estabelecimento de uma relação com Deus através do que é exterior, dos hinos, muitas vezes das gritarias dentro dos templos protestantes, as sessões mediúnicas dentro das casas espíritas, tudo isso aí ele diz é apenas preparação. Preparação para a grande viagem de renovação do nosso espírito, para a grande viagem de transformação da nossa intimidade. Isso aí é só preparação. Ele diz, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. E aqui eu quero muito fazer uma parada, porque ele está falando que a maioria de nós entendemos a caminhada da nossa evolução, essa jornada evolutiva, como um processo simplório de rituais exteriores, né, ou como ele mesmo diz aqui, da frequência a determinado número de sessões numa casa espírita. Acreditamos que com esses rituais, nós acreditamos que estamos quites com a lei divina.
né? E na realidade, nós temos essa ilusão porque nós fomos educados dessa maneira. Se a gente fizesse uma promessa, Deus nos ajudaria a carregar o fardo, porque a gente terceiriza nossos problemas. A gente está passando por uma dificuldade muito grande, né? Eu vou fazer uma promessa para São Francisco de Assis, vou vestir marrom o ano que vem, o ano inteirinho, vou passar o ano inteiro de marrom para ele resolver esse problema. A gente terceiriza. A gente não quer resolver o próprio embrulho, a própria encrenca, que muitas vezes fomos nós mesmos que, na maioria das vezes, né, gente? Somos nós que arrumamos as nossas encrencas. Então, aqui ele diz, olha, não adianta os hinos cantados a altos brados, não adianta os rituais, as promessas, vestir branco, vestir marrom, vestir azul, carregar uma pedra na cabeça. Tudo isso aí é muito louvável para a nossa iniciação, para a nossa caminhada. Né? Quando a gente não tem esse conhecimento de que todo o esforço iluminativo vem de dentro para fora. Não é a cor da roupa que a gente veste, não é a pedra que você carrega na cabeça, não é a cruz que você vai levar daqui para o Canidé. Né? É justamente o processo de dentro para fora. O que você vai iluminar dentro de você? O que a gente vai transformar aqui dentro da gente? O que nós vamos melhorar aqui dentro de sentimento? Como é que nós vamos nos melhorar como seres humanos e como espíritos imortais, como filhos de Deus? Como é que vai se dar esse processo de melhoria interior? Porque muitas vezes a gente veste branco o ano inteiro, o coração negro de raiva, né, de mágoa, o coração inundado de sombras. E aqui, sem nenhum tom pejorativo a cor negra, porque inclusive o preto é minha cor favorita, mas muitas vezes a gente vai ensombreando o próprio coração com as nuvens pesadas da tristeza, da angústia, do medo, da raiva, do orgulho, do egoísmo, do remorso. Passa o ano todo vestindo branco e o coração carregado de nuvens pesadas. Então, esses rituais exteriores, o Emmanuel está dizendo, eles não alteram muito o cenário espiritual em que nós todos vibramos ou vivemos. Por isso que ele diz, é necessário parar numa outra estação, sair dessa estação do ritual, sair dessa estação, desse ciclo do ritual, do exterior, e partir para uma viagem mais profunda, para uma viagem em busca da iluminação do nosso interior. Por isso ele diz, é necessário um esforço iluminativo, né, para dentro de nós, para o interior de cada um de nós, sem o qual homem ou ser humano nenhum penetrará o santuário da verdade divina. Sabe por que a gente não vai conseguir compreender a verdade divina se a gente não voltar para dentro? Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, onde está escrita a lei de Deus? Onde está escrita as leis de Deus? E aí os Espíritos respondem, na consciência. Deus habita na minha consciência, habita na sua consciência. Deus habita em nós. Por isso que Jesus disse certa feita, vós sois luzes, vós sois a luz do mundo. Então, nós precisamos compreender que Deus habita a nossa consciência. Se nós não mergulharmos dentro de nós mesmos, nós não conseguiremos encontrar essa verdade divina, porque essa verdade não vai estar no padre realizando a missa, nos santos, dentro que nós temos no altar da nossa casa, e isso também não tem nenhum problema, cada um se conecta com Deus do jeito que quer, que entende. Nós não vamos, se nós não mergulharmos interiormente para dentro de cada um de nós não vamos encontrar Deus nos altares, nos hinos, nos rituais, nas promessas, não iremos. Porque nós estamos buscando no lugar errado. Ele habita em nós, ele vive dentro de nós, na nossa consciência. Por isso que é necessário um mergulho interior, como ele diz aqui, um esforço iluminativo para o interior. E aqui, gente, é bom lembrar de uma coisa. Pedro está falando, está dizendo para os cristãos aqui em Atos dos Apóstolos, que é o pretexto aqui do texto do Emmanuel, ele está nos convidando ao arrependimento, que é uma estação necessária. Arrependei-vos. Olha só, para que a gente possa construir essa conexão com Deus, é necessário em muitas circunstâncias das nossas vidas, nós fazermos uma autoavaliação, mergulhar aqui dentro e nos perguntar, o que eu tenho feito da minha vida até aqui? Quais foram os erros, os equívocos que eu cometi?
E ele diz, nos arrepender, porque o arrependimento é o primeiro passo para a reconstrução da minha conexão com Deus. Existem algumas estações necessárias para que eu alcance o refrigério da presença de Deus em minha vida, como diz aqui Pedro em Atos dos Apóstolos. A primeira etapa é o arrependimento. Agora, o arrependimento, ele necessita, muitas vezes, passar pela culpa e pelo remorso. E que assim, geralmente quando a gente se dá conta que a gente fez algo errado, quando a gente começa, a consciência, a culpa é o alerta da consciência. Quando a gente faz alguma coisa que a gente começa a sentir culpa, é a consciência alertando que algo está errado. Então, quando a tua consciência alerta que algo está errado, é Deus falando dentro de ti. Você, em algum momento, ou eu, em algum momento, nós rompemos ali um vínculo com a lei divina, que é aquela, fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, quando a consciência alerta, quando ela dá esse alerta e a gente sente culpa, nós não podemos ficar esterilizados, paralisados na culpa. Porque se a gente para na culpa, na estação da culpa, a culpa vira remorso. E o remorso é a dor da consciência. Nós precisamos avançar na direção do arrependimento. Mas a primeira estação é a culpa e o remorso. Principalmente quando a gente é flagrado em uma situação que machuca alguém, que fere alguém. Normalmente nós precisamos avançar, sair da culpa e do remorso para ir para a estação do arrependimento. Exatamente, Tati Freitas, é preciso coragem, muita coragem para olhar para dentro da gente, para buscar essa mudança e para admitir os nossos erros, os nossos equívocos e não se paralisar nem na culpa nem no remorso. Tudo aquilo que a gente fez no nosso passado, de errado, de equivocado, né, de encrenca que a gente arrumou no nosso passado, era etapa necessária para o nosso aprendizado. Então, se auto-perdoe. Mas não fique paralisado também no auto-perdão. Avance, se arrependa, avance. Depois do arrependimento, é necessária a conversão do mal em bem. Como é que eu vou converter o mal que eu fiz a alguém em bem? Eu vou fazer isso, essa conversão, através da reparação. Adriana, mas se eu machuquei alguém, feri alguém, machuquei uma pessoa e eu nem convivo mais com ela, ela foi embora, desapareceu. Você pode fazer o bem por outra pessoa. Não precisa ser exatamente por aquela pessoa. Você pode fazer por outra pessoa. Sabe, converte o mal que um dia você praticou em bem, pela humanidade, pelos outros, pelas pessoas que te cercam. Não precisa ser exatamente por aquela pessoa. E todos os dias, quando você for dormir, antes de dormir, não existe uma forma mais sublime de se perdoar alguém ou de se amar alguém do que rezar por essa pessoa. Faz preces por ela. Onde quer que ela esteja, que ela receba as suas energias de amor. Então é necessário sair da culpa, sair do remorso, arrepender-se para que a gente possa se converter o mal no bem. Ou seja, fazer aí, realizar aí a reparação do mal, transformar o mal em algum bem. E só assim, depois disso, da reparação, é que nós vamos encontrar refrigério diante de Deus, ou seja, refrigério diante da nossa própria consciência. Só que muitos de nós acreditamos que porque se a gente começa a fazer determinados rituais, rezar um rosário, ficar de joelhos, se auto-punir, passar por esse processo de autoflagelação, se eu for para um culto, gritar a altos berros o nome do Senhor, que isso vai resolver as minhas encrencas. Não vai, gente, não vai. Sabe por que não vai? Porque são estações necessárias. Ali no processo do erro, todas as vezes que eu erro ou que eu cometo um equívoco diante da lei divina, eu tenho a culpa e o remorso. Depois eu preciso passar pelo arrependimento. E logo depois do arrependimento, eu necessito exercer a reparação do mal que eu causei. Isso não é só para mim, não, é para todos os seres humanos, todos os filhos de Deus, para todos nós. Então, são estações necessárias. A gente sente culpa, sente remorso, depois a gente se arrepende,
depois a gente converte o mal em bem, e aí tem a reparação do mal, e aí a gente encontra paz, refrigério diante do Senhor, como ele diz aqui. Esse é o esforço iluminativo, entenderam? Esse é o esforço iluminativo de que Emmanuel está falando aqui, um esforço iluminativo para dentro. Para dentro. Eu sei que eu vou sentir culpa, em algum momento eu vou sentir remorso, então eu me arrependo, eu saio dessa estação. Gente, ó, culpa e remorso paralisa. A gente tem que sair dessa estação, avançar na direção do arrependimento, executar a reparação do mal em bem, a nossa conversão, para que a gente possa ter paz. Uma consciência culpada, uma consciência que traz remorso, sofre demais, adoece, inclusive. Então, Emmanuel diz assim, a palavra de Pedro, ele está se referindo aqui ao versículo, né? Arrependei-vos, convertei-vos, né? Para que sejam apagados os vossos pecados. Sabe por que ele diz isso? Apagados os pecados? Porque, olha, alguém que está em pecado é alguém que perdeu o alvo. Pecado significa justamente isso, perder o alvo. Sair da estrada, lá do hebraico, do aramaico, perdeu o alvo. Alguém que está em pecado é alguém que perdeu o alvo. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é o Cristo. Se a gente está em pecado é porque a gente perdeu o alvo, na direção dele. A gente perdeu, saiu do caminho, né? Nos tornamos acidentados da alma, como diz o Emmanuel. Nós perdemos a direção. Então, quando alguém nos resgata e nos traz de volta para o caminho, nesse processo aqui mesmo de construção do arrependimento, nós voltamos então a perceber a estrada e a caminhar seguramente por ela. É necessário, portanto, o arrependimento, mas é extremamente necessário a reparação, para que a gente não volte a cair no mesmo erro. E aqui o Emmanuel diz que a palavra de Pedro nos lembra das estações necessárias. Ele diz, nas palavras de Pedro nós temos a síntese do vasto programa de transformação essencial. Gente, aqui nesse versículozinho de Pedro, o Emmanuel diz que nós temos um vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Sabe por quê? Todos nós necessitamos compreender que esse vasto programa de transformação é essencial para todos nós, seres humanos, seres imperfeitos, que erramos o tempo inteiro, que cometemos equívocos, todos nós cometemos erros e equívocos. Todos nós necessitaremos sair da culpa e do remorso, avançar na direção do arrependimento, que é reconhecer o erro que se cometeu, e não é fácil a gente mergulhar dentro da gente e pensar, poxa vida, como foi que eu fui capaz de fazer isso? Como é que eu fui capaz de fazer tal coisa? Se arrepender, sem se culpar, sem se punir, se arrepender e avançar do arrependimento na direção da reparação. Faz o bem, não interessa para quem, entendeu? Faz o bem, faz o bem. Coloca o bem como a conduta da tua vida, da tua existência. Coloca o bem como a meta da tua vida. Faz o bem para quem quer que seja. Faz o bem para qualquer ser humano, para qualquer bichinho, para qualquer ser vivo. Faz o bem, pratica o bem. Porque aí a gente repara o mal que a gente faz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Lembra? O amor cobre a multidão dos pecados. Então faz o bem. Aí a gente se arrepende, a gente repara, e depois da reparação, a gente encontra refrigério, a gente encontra paz diante do próprio Cristo. Por isso que ele diz, é um vasto programa de transformação essencial. Por que é um vasto programa? Porque nós vamos ter que fazer esse exercício inúmeras vezes, porque nós ainda erramos muito. Mas a gente precisa fazer sempre, somente assim nós encontraremos, como ele diz, felicidade na união com Cristo. E aí o Emmanuel é maravilhoso. Emmanuel é maravilhoso. Emmanuel diz assim, há estações indispensáveis para a realização
porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Nós precisaremos passar muitas vezes por essas estações, até que a gente alcance a claridade, né, da culminância da nossa jornada. Até que chegue um momento que nós nos tornemos espíritos perfeitos e não necessitemos mais desse processo todo, mas por enquanto nós precisamos de todas essas estações. Nós já passamos e ainda vamos passar inúmeras vezes pela estação da culpa, pela estação do remoto, mas é bom que vença essa estação. Adianta, encerra esse ciclo, arrepende, e o arrependimento se arrepende. O arrependimento só se dá quando você reconhece humildemente que errou. Humildemente que errou. E se você não tem mais a pessoa perto de ti para reparar o mal, faz o bem para qualquer pessoa. Repara o mal, se repara o mal fazendo o bem, não interessa a quem, fazendo o bem. E ele vai concluindo dizendo assim: antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, porque a gente passa pela estação da culpa. É necessário que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume. Gente, aqui eu parei um minuto. Eu disse, meu Deus, o Emmanuel disse que a gente precisa reconhecer não só o erro que a gente cometeu, mas a extensão. A extensão. Sabe uma onda na praia? Uma onda na praia, quando ela vem ali se formando, que ela vem com aquela velocidade, que ela se derrama na areia, ela alcança uma determinada extensão. Mas se você olhar, às vezes aquela mesma onda, ela alcança ali onde você está e todo o restante da praia. Ela se desmancha por todo o restante da praia. A extensão dela é aquela. Eu estou falando de uma onda normal. O estrago dela não é grande. Ela vai arrastar areia, talvez umas conchinhas, e ela vai se espalhar pela praia, uma onda. Agora imagina um tsunami, uma onda de um tsunami. O estrago que ela faz. Então, quando ele diz aqui, repara na extensão e no volume das suas faltas. Porque aí, gente, tem coisas que a gente faz que é só um vento, é só um sopro. Espalha umas folhas, derruba uns galhos, né? É só ali um sopro leve. Espalha algumas folhas, derruba alguns galhos. Mas tem coisas que a gente faz na vida que é um tufão, destrói tudo. Daí a necessidade de entender a extensão e o volume das próprias faltas. E ele diz, depois do arrependimento, reconhecendo a extensão e o volume das nossas próprias faltas, que a gente se converta. E o que é a conversão? Transformar esse mal que nós praticamos em bem por todos aqueles que nós tivermos prejudicados. Se converta a fim de alcançar a época do refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Então, olha só, a gente reconhece o erro, a culpa, verifica a extensão e o volume. Foi só um ventinho que eu provoquei ali com aquela minha confusão, com aquele meu mau humor, com aquela minha atitude egoísta, com aquela minha atitude orgulhosa. Foi só um vendaval que eu provoquei ou foi um tsunami? Avalia qual foi o volume e a extensão do estrago. Se arrepende. Não fica parado na culpa e paralisado no remorso. Se arrepende. E começa a trabalhar para transformar o mal que você praticou, que eu tenha praticado, em bem. Por todas as pessoas que tiveram ao meu alcance. Porque eu não sei qual é a extensão nem qual é o volume dos males que eu provoco. Começa a trabalhar bem. E quando a gente fizer isso, nós estaremos nos habilitando para a construção do reino divino em nós. É desse modo que nós chegaremos à estação final da nossa jornada. Nos arrependendo, nos convertendo, para que a gente possa atingir o reino divino dentro de nós. É dessa maneira. E o Emmanuel diz assim, se realmente já compreendeste a missão do Evangelho, qual é a missão do Evangelho? Nos iluminar por dentro. A missão do Evangelho é nos despertar para a auto-melhoria. Jesus, que é o Evangelho vivo, nos convida o tempo inteiro para a autoiluminação, para o autoconhecimento, para a melhoria interior de nós mesmos e para que a gente construa ao redor de nós uma luz de amor,
de caridade, na prática, na vivência constante do bem. Se já compreendeste a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras. Se a gente já conhece a missão do Evangelho, nós sabemos qual é a estação que nós nos encontramos. E aí se pergunte aí, em que estação você se encontra? Da culpa, do remorso, do arrependimento, da reparação ou do refrigério? Para todas as nossas angústias, em que estação nós nos encontramos? Da culpa ou do remorso? Do arrependimento? Da reparação ou do refrigério? Vamos fazer essa análise, gente, e começar a trabalhar pela nossa autoiluminação. Quando a gente se autoilumina, a gente ilumina todo mundo que está ao nosso redor. Todo mundo que está ao nosso redor também recebe o benefício da luz. E ele encerra dizendo: se realmente já compreendeste a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte. Se você hoje é capaz de reconhecer que você ainda carrega remorso e culpa, essa daí é a estação em que você se encontra. Avança. Aí se você sabe qual é a estação que você está, você também sabe quais são os serviços que você precisa realizar para avançar, para sair dessa estação. Qual é o próximo passo? É se arrepender. Então se arrepende, pede perdão a Deus, faz orações, pede preces, pede para aquelas criaturas que você magoou, que você feriu, que te perdoem. Conversa com Deus, mas sai também do arrependimento e avança na direção da reparação. São as estações necessárias. E como diz Emmanuel, todos nós temos aí um vasto programa de transformação essencial. Não é maravilhoso esse homem? Olha, se eu encontrar o Emmanuel por aí algum dia, eu vou beijar os pés dele, porque, gente, é maravilhoso. Ele pega um versículo de Pedro, minha gente, e transforma nessa coisa linda, nessa coisa maravilhosa. É demais. Eu estou muito feliz, né, de estar realizando esse estudo. E hoje estou mais feliz ainda porque vocês estão todos aqui. A Jaine Kelly, né, tá dizendo aqui, Deus é bom, sim, mandou para que eu possa entender esse tema. A gente precisa, às vezes, de uma ajudinha, a gente já compreende, sabe? Jaine, a gente já sabe que às vezes a gente precisa só de uma ajudinha, que nem essa do Emmanuel, para compreender melhor as coisas. Então, que bom que nós estamos aqui compreendendo juntos, muito, muito bom. Muito obrigada a vocês, né? A gente tá aqui encerrando, já encerrando o nosso estudo, tá quase na hora. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou deixar algum comentário, a gente tá por aí. Agradecer a presença da Amanda, que tá por aí, que bom. A Tatiana Freitas, a Luana, a Olga, a Jennifer, o Jefferson, a Kelly, Tamires, Kelciane, todos vocês que estão por aí, muitíssimo obrigada pela companhia de vocês. Toda sexta-feira a gente está aqui nesse cantinho, dentro da minha casa, aqui eu e vocês, fazendo esse momento de reflexão. Então vamos só recordar. O apóstolo Pedro fala em Atos dos Apóstolos que nós precisamos passar por estações, que o Emmanuel chama de estações necessárias, que se configura para todos nós como um vasto programa de transformação interior, essencial. Nos arrepender, converter o mal em bem, para que a gente atinja o refrigério, né, da consciência, da paz de espírito e comece a construir o reino divino dentro de nós. Então a gente abandona a culpa, abandona o remorso, se arrepende, olha para dentro, reconhece os erros que cometeu, se arrepende e começa a construir esse processo de reparação. É assim que a gente se melhora, tá bom? E eu espero que a gente consiga fazer isso juntos. Pelo menos até enquanto eu estiver por aqui, a gente vai pensando, refletindo sobre esses assuntos, para irmos juntos, né, irmanados, realizando essa tarefa tão difícil de reforma íntima, de melhoria interior, de regeneração do nosso espírito imortal, de regeneração da nossa condição de seres humanos, tá bom? Muito obrigada. Vou fazer a nossa prece final para a gente ir terminando o trabalho dessa manhã. Muito obrigada, queridos. Um grande abraço a todos vocês. Já estamos terminando. A gente vai começar o final de semana,
Tati Freitas, exatamente, com o pé direito, já pensando em tudo aquilo que a gente precisa fazer para ir reparando as encrencas que a gente cometeu na nossa vida. Olha, eu tenho aprendido uma coisa que é maravilhoso, que eu acho que serve muito para a minha vida e pode servir para a de vocês. Determinadas situações das nossas existências, determinados momentos da nossa vida, não vale a pena a discussão. Então, silencia. Em outras circunstâncias, é melhor deixar um tolo falar do que a gente se estressar, perder o dia, se aborrecer. E é muito mais sábio aquele que ouve. Acho que é por isso que Deus nos deu 2 ouvidos para ouvir mais e apenas uma boca para falar menos. Então, se a gente precisa passar por esse processo todo de autoconhecimento, por esse processo todo de mergulho interior, como convida o Emmanuel, né, de mergulho interior, se é necessário as estações do arrependimento, da reparação, para que a gente possa construir o reino divino em nós, a gente precisa abandonar também a culpa, a autopunição e o remorso, que paralisa a alma. E saber que, como seres imperfeitos que nós somos, nós sempre erraremos até o dia em que atingirmos a perfeição. Nós sempre erraremos, sempre cometeremos equívocos. Mas o que é bom de tudo isso é que há sempre uma nova oportunidade, há sempre um novo dia. E nós, como filhos de Deus que somos, ainda temos mais que um novo dia, mais que uma nova oportunidade. Nós temos novas existências, nós temos a vida eterna pela frente. Mas não demora muito, não. Decida-se a melhorar ainda hoje. Porque quem vai ganhar muito com a sua melhoria é você mesmo. Um grande beijo. Vamos fazer nossa prece. Então vamos agradecer a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, aos Espíritos bondosos que nos acompanham, ao benfeitor Emmanuel, pelos seus livros maravilhosos, e pedir a Ele, ao Mestre da Vida, ao Médico das Almas, que derrame sobre todos os sofredores e os sofridos, os desesperados e os aflitos, os doentes do corpo e da alma, derrame o medicamento necessário para o seu equilíbrio e a sua paz. Visita, Jesus querido, todos aqueles que sofrem. Olha com carinho pelos que passam por angústias, pela depressão e pela tristeza. E recebe com teu amor, de irmão maior da humanidade, os nossos queridos amigos, familiares e conhecidos e todos os desconhecidos, anônimos, que desencarnaram em decorrência do Covid. Olha com carinho pela humanidade sofredora. Nos ampara e nos guarda, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, meus amores. Um ótimo final de semana. Kelly, um grande beijo. Kelciane, Fátima, todos vocês que estão aí, Tamires. Mais uma vez eu vou deixar meu beijo, meu abraço, meu saculejo, meu carinho para o George Lima, que está de aniversário hoje, tá bom? Ó, um beijo para vocês e até outra oportunidade. Tchau, tchau, gente. Até sexta-feira.